Eu queria falar um pouco com vocês sobre alguns equívocos comuns que as pessoas cometem ao pensar em como vão planejar ou reagir a um evento catastrófico. É claro, tem uns que são mais graves e mais perigosos que outros, mas o interessante disso é a gente poder dissecar esses pensamentos e esses mitos de preparação e quais vantagens e desvantagens eles têm. Essa é uma oportunidade de nós observarmos riscos e recompensas possíveis e até mesmo imaginar como se daria esses cenários, inclusive desses planejamentos que, no mínimo, são mal planejados ou talvez a pessoa esteja pensando só nela e não no seu próximo, nas outras pessoas que estão junto com ela. Nesse vídeo eu quero falar sobre aquela ideia que muitas pessoas têm de que se um caos ou uma catástrofe acontecer, é claro, dependendo do tipo de catástrofe, essa pessoa vai colocar uma mochila nas costas e vai simplesmente fugir para uma floresta ou para o mato, sabe Deus qual floresta ou qual mato, mas essa pessoa tem a ideia simplesmente de fugir. Inclusive essa estratégia de correr para o mato ou para uma floresta que eu vejo em muitos fóruns e vídeos de canais de sobrevivência. Eu mesmo já pensei muito nisso por um tempo, inclusive lá no princípio meu primeiro contato com a preparação e com a sobrevivência. Só que pensando bem, simplesmente numa situação caótica, uma situação catastrófica, colocar uma mochila e ir para uma floresta ou para uma mata, construir um abrigo e tentar viver ali, é, no mínimo, mal planejado ou muito imprudente. E mesmo que haja suas exceções, elas são bem específicas e a gente tem que considerar esses fatores. Se esse faz parte do seu plano, calma, não estou criticando você, mas eu espero que você tenha um plano muito bem organizado se a ideia de ir para uma floresta ou para o mato faz parte do seu plano de sobrevivência. Porque entrar na floresta tem que ser muito bem analisado e realmente os contras envolvidos nisso do que pode ser a sua última entrada na floresta. A questão é para onde você acha que está correndo, que está fugindo. Como em qualquer conversa sobre tópicos comuns que abordamos aqui no canal, a comunidade de preparação ajuda a definir uma estrutura para a nossa discussão, para o nosso debate aqui no canal e, é claro, vocês podem participar sempre nos comentários, o que ajuda muito o nosso vídeo. Para os propósitos deste vídeo, vamos assumir que você e sua família devem deixar a sua casa. Isso pode ser por uma série de razões. Mas vamos partir da suposição hipotética de que você está fugindo de uma situação ruim. Pode ser um motim, guerra, uma peste biológica, enfim, a questão de um risco que leve você a abandonar o seu local seguro. E sua esperança é encontrar paz, segurança e talvez uma nova vida escondida na floresta, no caso de uma floresta próxima, ou mesmo, sei lá, na floresta de um parque nacional, ou talvez alguns milhares de acres que tem aí na sua cidade que não foram desenvolvidos. Parece lógico no começo, né? Você tem todos os equipamentos que precisa na sua mochila, você já acampou antes, então viver na floresta, viver no mato, parece uma boa ideia. Não há outro lugar para ir, e se você simplesmente entrar no mato ou na floresta, você pode encontrar algum lugar próximo a um riacho ou um lago, montar um acampamento e começar a caçar animais selvagens e fritar alguns peixes recém-pescados. Talvez você tenha até um lugar que você já tenha visto antes e sabe que é um lugar bom para parar e para fazer um acampamento. Você acha que estará seguro nesse espaço remoto no mato e que, de alguma forma, você será capaz de evitar o que quer que seja que você estava fugindo. E sim, eu admito que tem pessoas que sim são capazes de andar na floresta e sim, inclusive, são capazes de prosperar nessas situações. Porém, eu também entendo que as pessoas que conseguem fazer isso simplesmente com os equipamentos que carregam nas costas é um número minúsculo de pessoas. Geralmente pessoas que têm uma tremenda quantidade de habilidades, além de experiência e sorte. A questão é, você se considera fazer parte desse grupo? A maioria de nós, até mesmo o mais calejado caminhante que praticou trilhas, assim como eu, pratiquei trilhas de montanha, precisa de suprimentos para viver. Podemos sair por breves períodos e sobreviver? Claro, mas se você planeja caminhar pelo mato, pelo resto da vida ou por longo período, com nada mais do que algumas armadilhas que nunca usou, seu
confiável rifle, se é que você pode ter um, se você tem um, ou mesmo outro equipamento de caça ou defesa e um pouco de comida, acho que você precisa rever a sua estratégia. E acreditem, eu já pensei assim no momento muito romântico do início da minha preparação e do meu envolvimento com a sobrevivência. Só que, se tem uma coisa que acontece, que com o tempo a gente amadurece e aprende a analisar muito melhor as coisas. E é claro, com o tempo, o romantismo da preparação, ele começa a desaparecer e dá lugar à razão. E esse trabalho que eu faço hoje, trazendo essas questões para vocês, é justamente para que aqueles que não amadureceram coloquem na balança as suas atitudes antes de fazer o seu planejamento de preparação, para que você faça algo real e embasado e que de fato tenha possibilidade de funcionar. A questão é, vamos entender as desvantagens desse plano. Vamos considerar o primeiro ponto aqui que poderia ser uma eventual desvantagem, que é a questão que o ser humano, nós que vivemos em cidades, crescemos em cidades, enfim, em comunidade, não fomos feitos para viver no ermo, não vivemos sozinhos no meio do nada. Inclusive, ficar sozinho no meio do nada pode trazer até problemas psicológicos, até para algumas pessoas que têm um conhecimento mais experiente sobre vivência em mata. Com o tempo, isso pode psicologicamente prejudicar muito a pessoa. E isso se a pessoa está indo sozinha, porque existe um outro fator também. Muitas vezes, apesar da pessoa ter noções de sobrevivência, como já diz o nome, sobrevivência, quer dizer, de se manter naquele lugar tempo suficiente para que ela possa sair daquele lugar com vida, diferente de viver indefinidamente naquele local. Nota-se que muitas experiências de pessoas que fazem sobrevivência em mata, que passam um curto período ou que passam um longo período, como já se viu em alguns realities, que realmente dá para ter alguma confiança, que essas pessoas emagrecem, essas pessoas sofrem, elas vão definhando com o tempo. Coisa que não está relacionado a estar literalmente vivendo no ambiente por longo período, e sim, um curto período já é o suficiente para fazer com que uma pessoa, mesmo com conhecimento, sofra bastante. Agora imagina pessoas sem conhecimento. Se você vai para um lugar ermo e vai com pessoas da sua família, essas pessoas estão preparadas para estar naquele local, ou mesmo têm condições físicas e de saúde para estar naquele local? Muitas vezes, um local de mata pode ser inclusive mais perigoso, porque afinal de contas, o mato, a natureza, ela te provém recursos, claro, nem sempre, depende do local, né, e da condição, mas também ela pode ser uma grande inimiga. A natureza, ela pode sim acabar com a sua vida. Tem que considerar esse fator e colocar na balança. Outro ponto a se considerar, o segundo ponto que eu poderia colocar aqui para vocês negativo, que deve se colocar na balança na hora de fazer um planejamento desses, é que provavelmente você não estará sozinho. Assim como muitas pessoas falam, e eu vejo em muitas mídias as pessoas dizendo, olha, eu vou fugir para o mato porque a cidade tem milhares de pessoas, são centros urbanos e, enfim, é um perigo porque tem muitas pessoas. Você realmente acredita que só você vai ter a ideia de fugir, talvez, para uma mata? Isso pode ser uma mata próxima da sua casa, ligado à cidade. Talvez você não consiga se deslocar tantos quilômetros assim para chegar a um local. Pode ser uma área de mata que faça parte da cidade, mas não foi explorada ainda, ou mesmo um parque nacional. Se realmente existe uma questão que faz você abandonar a sua casa, provavelmente você não será o único. E talvez seja muito altruísta você pensar que só você vai para aquela área de mata. Acredite, algumas outras pessoas terão a mesma ideia, mesmo não sendo preparadores. Afinal de contas, essas pessoas têm que fugir do local, elas vão fugir para qualquer local que esteja longe daquele determinado perigo. Então, se a cidade realmente for um perigo, acredite, você estará competindo por recursos dentro do lugar ermo que é o mato. E um terceiro ponto aqui que nós podemos abordar também e colocar na balança. Os recursos são escassos. As pessoas se iludem que muitas vezes todo rio vai dar peixe, toda a água de todo rio é limpa, que isso principalmente próximo às cidades, e quando digo próximo, assim, aos bons quilômetros, não são realmente locais saudáveis. Tá? Você não vai pescar às vezes nada, para quem já foi pescar sabe, às vezes você pode ir no local pescar, pode ser o local mais natural, não dá peixe, ou dá muito pouco, ou muito pequeno, ou mesmo não dá nenhum. Já cansei de pescar e voltar sem nada, tá? Acontece. Isso num simples camping, não é uma situação de sobrevivência. Quer dizer, os recursos são escassos. Frutas têm sua época para dar, para amadurecer, né? Assim como
plantas comestíveis, tem plantas comestíveis, mas você tem que conhecer muito de plantas. Muitas vezes uma planta errada que você comer pode levar a você a uma intoxicação, né? A passar muito mal, ficar doente, ou pode mesmo te levar à morte. Tem plantas que são muito tóxicas, inclusive plantas que você pode confundir com plantas comestíveis. Então, você tem que ter muito conhecimento para obter recursos da natureza. E esse conhecimento, ele demanda um longo tempo e experiência de campo, inclusive, para ser obtido. Agora, imagina a pessoa sem conhecimento numa área natural, a cagada que pode acontecer. Fora o fator que muitas pessoas falam em caçar. Gente, nem todo local, a caça depende de regiões específicas. Tem locais que é muito escasso, tá? Em fauna é muito escasso, ok? Tem lugar que praticamente você não encontra muitos animais. E tem locais que você vai ter mais animais. E lembre-se do que eu falei, né? Você tem que ter conhecimento, não é simplesmente chegar lá e caçar. É muito, para quem caça, sabe que não é fácil você encontrar o animal e conseguir abater esse animal. Muitas vezes o animal percebe a tua presença muito antes que você perceba a presença dele. Tá? E isso, como eu falei, para quem caça, sabe como é, que não é fácil. E como eu mencionei, se você fugiu para um lugar mais ermo, para uma mata, por exemplo, acredite que você poderá ter outras pessoas competindo pela mesma caça que você. Isso, pessoas que também não sabem caçar em desespero vão mais a espantar os animais que estão na região do que necessariamente conseguir caçar alguma coisa e no fim das contas é que ninguém vai ganhar nada. Você simplesmente não vai poder, como num camping, sair, ir a um local, comprar algum recurso e voltar. Ou você não vai poder muitas vezes, já que você teve que fugir para o mato, é porque a cidade não é segura. Então você não vai poder muitas vezes voltar na cidade, ir no mercadinho, comprar um recurso e voltar lá para o seu acampamento, para o seu abrigo de sobrevivência. Quer dizer, você não tem mais o recurso da compra, você não tem mais como adquirir bens no mercado, na lojinha, na bodega, não tem. Então você vai estar dependendo somente daquele lugar natural. E, literalmente, não é uma coisa tão fácil até para as pessoas mais experientes. E eu não posso esquecer de considerar que não é todo lugar que você tem um rio disponível para você, que você tem um curso d'água. E, na verdade, você ficar dependendo de colher água do orvalho, que ajuda em situações de sobrevivência, não é uma forma de viver na natureza. Como eu já mencionei aqui, pessoas que você vê até mesmo em realities que dá para botar fé, ou pessoas que fazem experiências assim, não é uma tarefa fácil. A pessoa chega a perder peso, e muito peso na natureza. Sem contar que a segurança seria uma grande consideração no meio do mato. Sua barraca, com certeza, ela oferece proteção zero contra um simples pedaço de pau afiado, muito menos contra balas. Além disso, você já tentou viver nela por semanas a fio? Acampar é uma coisa, sobrevivência é outra bem diferente. Quando você vai para um camping, você vai simplesmente com data para retornar. Então você vai, acampa e quando você enjoar ou a hora que acabarem os seus suprimentos, você tem um lugar para voltar. Você tem uma cama, você tem uma casa segura para recorrer. Então não é a mesma coisa. Acampar não é uma experiência necessariamente de sobrevivência, mesmo para quem faz treinamentos de sobrevivência na selva, para adquirir habilidades que são ótimas habilidades, mas não quer dizer que você vá contar só com elas para sobreviver ou para planejar uma situação de fuga ou uma situação de caos em que você precisa sobreviver. Até as melhores barracas começam a quebrar, elas vão ter problemas. E abrigos feitos à mão precisariam ser constantemente consertados para manter a sua proteção contra intempéries. E sim, é possível fazer isso na natureza quando você tem os recursos disponíveis, mas ainda assim é um trabalho constante. Se você estiver cercado por floresta, será mais difícil ver as pessoas se aproximando de você. E seria fácil para elas espionarem você à distância sem serem vistas. Se a situação é de caos e os tempos forem desesperadores, qualquer coisa que você tenha pode se tornar algo que as pessoas inescrupulosas e maldosas queiram tirar de você. E se você quisesse sair do acampamento? Você não pode trancar nada, você não tem proteção literalmente nenhuma. Então, logo que você saísse para buscar algum recurso, você facilmente poderia ser roubado. Aí você pode dizer, mas eu vou deixar uma pessoa cuidando do meu refúgio, do meu abrigo. Entenda que deixar uma pessoa para trás poderia ser pior ainda. Se essa pessoa fosse atacada por um grupo maior, seria uma situação mais agravante, mais desesperadora.
Aí eu pergunto para você, você deixaria a sua mulher sozinha, por exemplo, tomando conta de uma barraca ou de um abrigo no meio do mato? Ou deixaria uma pessoa mais vulnerável, um filho, uma filha? É bem complicado se você colocar isso na balança, não é mesmo? Eu já falei aqui no canal inúmeras vezes que o meu plano principal é ficar em casa a qualquer custo, até o último momento, até o necessário realmente de ter que sair, ou sobre uma análise que, em termos de preparação, eu veja que eu tenho que sair porque vai dar ruim e o meu tempo é curto. Eu tenho um curto prazo de tempo para fazer esse deslocamento e para sair da onde eu estou. Mas a minha primeira intenção, o primeiro ponto, é permanecer em casa. Por quê? Porque, ao contrário de um local distante, eu tenho muros, tenho grades, tenho janelas, tenho portas, eu tenho formas de tentar realizar algum tipo de proteção. Eu sei, também tem suas desvantagens, mas colocando na balança entre ir para um lugar ermo em que ninguém está vendo nada, onde eu não tenho proteção basicamente nenhuma, a não ser do mato que está em volta, e considerar uma casa com muros, grades, portas, ainda assim, defender uma invasão seria praticamente um pouco mais possível, ao meu ver, claro, dependendo da situação, não serei hipócrita. Mas, colocando na balança, eu acabo pendendo para a ideia de permanecer no local até o último momento possível. Isso significa, então, que eu nunca sairia da minha casa, independente do motivo? Claro que não, mas eu teria que estar sob extrema pressão antes de levar a minha família para dentro do mato, para uma floresta. Se eu estivesse indo para algum lugar e só precisasse parar na floresta para pernoitar um trecho talvez de mata que eu esteja cruzando para chegar numa outra estrada ou para chegar num outro local, né, tivesse que parar para passar a noite, isso seria uma coisa. E aí é onde eu vejo um grande valor no conhecimento mateiro. Não quer dizer que você vai ter que necessariamente passar a tua vida toda lá, mas às vezes pode ser necessário você parar num lugar desses para tentar se esconder um pouco, passar uma noite ou duas e depois continuar o seu deslocamento. Eu vejo o conhecimento mateiro da área natural muito mais envolvido com o deslocamento do que necessariamente com a parada e a permanência no local. Se você acredita que o seu plano de sobrevivência é pegar a sua mochila, os seus objetos e ir para uma mata ou por uma floresta que se conecta à região da sua casa, se eu fosse você, eu pensaria nesses pontos. Com certeza, considerar bem, fora outros pontos possíveis. Eu sempre falo que a gente deve pensar sempre nos contras também, e não só nos prós. Senão nós estaremos gerando uma situação em que tudo dará certo no futuro. E a grande realidade é que numa situação de caos, nós não sabemos exatamente o que pode acontecer. Então tudo aquilo que você mentalizou, que você planejou na sua mente, pode dar muito errado mesmo. Ou pode não sair perfeito, como na sua imaginação cinematográfica seria, né? Então, há de se ter cuidado. Eu mesmo não sei exatamente em qual momento que vai chegar a hora que eu vou ter que sair ou deixar a minha residência, deixar a minha casa. E com certeza eu vou evitar isso o máximo possível. Embora eu ame caminhar, eu gosto da natureza, eu gosto de trilhas, eu adoro técnicas e vivência em áreas naturais, eu prefiro mil vezes a minha casa sem eletricidade nenhuma, ou mesmo sem água, que são situações que eu poderia tentar resolver localmente, do que ir diretamente fugir para uma floresta com alguns equipamentos de sobrevivência e tentar viver lá por um longo período. Essa, para mim, seria a última alternativa. E para você? Coloca aqui nos comentários, diz o que você acha. E para você que assistiu esse vídeo, também coloca aqui nos comentários outras observações sobre desvantagens e vantagens. Eu apresentei para vocês as desvantagens, que é para colocar na balança e fazer vocês pensarem um pouco nesses planos de sobrevivência de fugir para o mato. Apesar que, como eu falei, não entendam mal, é um conhecimento válido. E sim, como eu considerei aqui, muitas vezes você pode ter que parar no local desse por um determinado, um curto prazo de tempo, e ali você vai ter que se virar e depois continuar a sua trilha, continuar aí seguindo para o local seguro que você está buscando. Algumas pessoas têm propriedades rurais já estabelecidas, com estruturas estabelecidas. Essa é uma história totalmente diferente. O que eu estou considerando aqui é o que muitas pessoas colocam nas mídias de preparação, falando sobre literalmente acampar com um abrigo natural ou mesmo com uma simples barraca no meio do mato. Isso é uma situação totalmente diferente. Quando nós falamos em fugir
para o interior e ir para um local mais tranquilo, nós falamos de propriedades que estão estabelecidas ou que você tenha recursos nesse local, que ainda assim também apresenta desvantagens, assim como ficar na cidade tem suas desvantagens. Mas como eu falei aqui no canal uma vez sobre evasão, geralmente as pessoas vão buscar lugares seguros. E numa situação caótica, não é umas pessoas só que vão ter uma ideia. Acredite, pessoas que não são preparadoras vão ter a mesma ideia que você. Eu já cansei de ir em lugares remotos, fazer uma caminhada e encontrar pessoas, olha, no mínimo com uma aparência nada agradável e com uma cara de quem gosta de fazer mal para outras pessoas, ou que não pensaria duas vezes para fazê-lo. Então acredite, mesmo as pessoas ruins, as pessoas más, elas conseguem chegar a lugares bem distantes. Mas enfim, agora é a sua hora de dar aquela reforçada naquele vídeo, porque como eu falo, eu aprendo com vocês também e todos nós aprendemos uns com os outros. Você colocar aqui nos comentários a sua opinião e, como eu falei, os prós e os contras que você vê nesse tipo de planejamento. E quem sabe se a gente não pode discutir isso num ao vivo. Então deixa a sua curtida aqui, mostra que você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e a gente pode fazer um ao vivo no final de semana falando sobre esse assunto e dissertando um pouquinho mais. Inclusive eu trago os comentários que tiver aqui em voga dentro do nosso ao vivo. Bora lá? Então conto com vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z. Eu sei bem quem eu sou. Olho atento, foco firme, só o que importa eu vou. Não preciso de muito, só da mente no lugar. Cada dia é batalha, eu vou me preparar. Ouço o som das sirenes, vejo a pressa no olhar. Mas eu sigo na minha, sem tempo pra hesitar. Na cidade quem vacila